Amém, queridos. Abaixa a sua cabeça, vamos orar. Pai, obrigado por esse dia, Senhor. Obrigado pela tua presença. Obrigado pelo teu cuidado, Deus. Que o Senhor ministre ao nosso coração nessa manhã, Espírito Santo. Que o Senhor, Espírito Santo, entre em lugares, Pai amado, que nós desconhecemos. Que o Senhor revele a tua palavra em nós essa manhã, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém, queridos. Eu queria falar hoje com vocês a respeito de algo que desde terça-feira, se eu não me engano, o Senhor começou a falar comigo. E assim, primeiro, eu não tô bravo, tá, gente? Eu não tô bravo, não. Eu tenho lido algumas coisas e quanto mais eu luto, eu tenho algumas lutas comigo mesmo, e que o Caio acaba ouvindo muito, eu converso muito com ele, sobre medos que eu tenho, de quem eu sou, do que eu faço, temor de, será que isso é certo? Principalmente com relação à forma de conduzir igreja, porque eu falo isso com algumas pessoas, eu falo, eu nunca vi o que eu faço, e isso me acusa demais, isso me ataca muito, porque eu tenho que defender algo, eu tenho que crer em algo que eu nunca vi ninguém fazendo. E isso gera problemas para mim, isso gera conflitos, isso gera inimizades. E eu não tenho um testemunho vivo para falar de alguém. E aí eu fico buscando testemunhos de longe, pessoas distantes, homens que já morreram. E aí eu começo a me ver nesses homens, mas aí também eu começo a morrer mais ainda, porque eu falo, mas o nível que esse cara viveu, o quanto esse cara orava por dia. E isso começa a me apertar. E eu queria falar com vocês, eu já falei algumas vezes aqui, que eu às vezes pedia para Deus, Senhor, me dá uma palavra de amor, para eu chegar no culto e pregar amor, o Senhor é bom. E aí é quase que piada, o Senhor fala assim, então o Senhor vai falar de amor hoje. E aí você descobre que amor não é nada do que você pensa. A gente, quando a Bíblia fala sobre amor, primeiro que amor é uma pessoa, amor não é um sentimento, amor não é o que você sente por alguém. Amor é uma pessoa, Deus é amor. Ele é aquilo. Então se você quer definir Deus, Deus é amor. A partir disso, você tem que pegar todas as ações de Deus na Bíblia e entender, elas são amor. Deus pedindo para matar o filho, é amor. Deus pedindo para Saul matar todos os amalequitas, é amor. Deus pedindo para homens de Deus matarem até crianças de peito, é amor, porque se ele é amor, isso é amor. Deus pedindo para você destruir suas coisas, abandonar a família, arrumar conflitos com família se necessário for. Isso é amor, porque Ele é amor. E nós não somos chamados a ser em nada menores do que Ele é. O primeiro ponto que arrebenta com a gente é que por não entender o que é amor, pela tradução do ágape, ser amor para nós, nós aprendemos tudo errado. A igreja não vive isso. Ela não sabe quem é Deus, porque ela não sabe o que é amor. Então se Deus é amor, Deus é aquilo que eu considero amor. Deus é paixão, Deus é desejo, Deus é uma série de coisas. Deus não me instiga, Deus não me fustiga, Deus não toca naquilo que me agrada, porque Ele é amor. E eu amo e não faço isso. Se Ele ama, Ele também não faz isso. Porque na verdade eu criei um ídolo e estou transferindo para Deus o meu entendimento do que é amor. Porque eu estou transferindo para Ele um sentimento. Deus sente essas coisas. Deus nunca disse que sentia amor, Ele disse, eu sou amor. Isso é identidade, isso não é algo que flui de Deus. Isso é transferido de Deus, é transmitido porque é identidade. Sentimentos são passageiros. A Bíblia fala que Deus se ira. Irai-vos, mas não pequeis. Mas a Bíblia não diz que Ele é ira, mas Ele se ira, porque é um sentimento, porque é algo relacionado a um tempo, a um momento, a algo que está acontecendo diante de mim. O amor não. O amor em 1 Coríntios 13, ele é uma série de coisas. E se ele é sentimento, então ele não poderia ser algo estável, porque se tem uma coisa que sentimento não é estável. Então o amor é bom, ponto. Mas eu posso sentir ira sendo bom? Sim, porque isso é sentimento.
Ele é misericordioso, Ele é benevolente, Ele é uma série de coisas. Porque nós precisamos entender que Ele é, e nós somos chamados a ser. E aí nós criamos uma igreja, crescemos num ambiente de igreja em que Deus aceita uma série de coisas, em que Ele convive com uma série de coisas, em que Ele permite uma série de coisas, e Ele recebe essas coisas, e Ele não recebe a sua oferta do jeito que você dá. Pergunta para Caim, você vai saber, não recebe. Eu ontem estava pensando em algo em casa, e eu falei, eu preciso ministrar isso, na verdade eu preciso ler isso de novo e ministrar sobre a casa de Caim. Porque desde muito cedo, desde muito tempo, quando eu ouço falar, o pecado jaz à porta, eu falo, Caim estava em algum lugar fechado. Ou Deus estava falando para ele, sobre ele habitar em um lugar fechado, mas do lado de fora daquela porta, tinha algo sepultado, que era o pecado. Ele está ali na porta. Se você abrir essa porta, você tem um problema do lado de fora. Porque para nós somos o modelo de amor, você é o modelo de amor, eu sou, e Deus receber o que eu dou não é nada mais do que obrigação, por isso eu ofereço alguma coisa para Ele. Eu às vezes estou sentado ali, gente, olha, a Bel às vezes me pega em casa e me cobra do furo na parede que eu não cobri, do negócio que eu não pintei, e ela me cobra, e sabe por que ela me cobra isso? Porque ela sabe que eu tenho capacidade de fazer. Então ela vem na igreja, vê as coisas que eu faço aqui, e às vezes ela fala, nossa, você fez aquilo lá e não fez nenhum negocinho lá pra gente. Aí ela vê que eu fui no Ceasa aqui, escolher uma flor para pôr em volta do lago, para combinar. Nossa, ela está nascendo um mato. E eu não estou falando isso me justificando. O que ela está dizendo com aquilo? Você está tendo um zelo, você tem um padrão de fazer as coisas, que eu também gostaria de desfrutar dele. Ela está me dizendo isso. Porque ela está vendo um padrão. Eu comentei semana passada ou retrasada, que nós fazemos coisas aqui, que às vezes as pessoas vêm falar, meu Deus, como é que consegue fazer isso? Nós fizemos grades, nós fizemos um monte de coisa que a gente nunca tinha feito. Eu falo, isso é dom de Deus, isso é graça. Não existe essa capacidade da gente conseguir fazer tanto tipo de coisa diferente, com tantos talentos assim. Isso é igual quando Deus falou para Moisés fazer o tabernáculo. Aí Deus fala, Bezalel e Oliababe, e Deus vai sobre esses homens, e no dia seguinte eles acordam, opa, sou escultor. Ele acorda escultor no dia seguinte, e pega uma faquinha e começa a fazer escultura em madeira, do dia para a noite, porque Deus precisava daquilo, e aí Deus capacita um homem disposto àquilo. Só que nós vivemos normalmente o inverso. Isso me consome na igreja. Me consome ver que nós, e quando eu digo nós, eu estou fazendo por expressão, porque eu não sou assim. Fora daqui construímos as coisas com excelência, mas quando a gente traz para Deus, a gente vem para o lugar do Senhor, a gente se esforça para Ele, como se Deus recebesse meu trabalho, como se Deus estivesse recebendo o meu esforço, e aí eu justifico que eu me esforcei, mas deu errado, mas eu me esforcei, mas falhou, mas eu me esforcei. É isso que em Malaquias 4 Deus fala, pega essa mesma coisa e leva lá para o teu trabalho, vai lá, fala para o teu chefe, fala você para o teu chefe, que, deu errado, mas eu me esforcei. Deus fala, vê se ele vai receber isso, se ele vai aceitar o teu esforço como justificativo. É isso que Deus fala, pega essa coisa manca que você está me dando, e dá para ele lá, vê se ele recebe. Por que vocês acham que eu recebo? Por que para mim vale o esforço, e para a tua própria vida, você entende que é necessário o resultado, o acontecer, e você não sossega enquanto não acontece? Porque nós olhamos para Deus, entendendo que Deus é um sentimento. Deus relaciona com nós um sentimento. E olha para o meu coraçãozinho, como eu me esforcei, como eu trabalhei, como eu ofertei, eu fui, mas não funcionou, deu problema. Mas eu fui. Eu fico imaginando, gente,
lá no dia da inauguração do templo. E é só um exemplo do louvor, tá? Só um exemplo que eu vou dar aqui. Inauguração do templo de Salomão. Aquele homem passou anos, 17 anos, sei lá, muito tempo construindo aquele templo. Aquele templo demorou para ficar pronto. 7 anos, se eu não me engano. Vai lá, tá na conta. Aí em 2 Reis, capítulo 7, se eu não me engano, tem a inauguração do templo. Vou inaugurar o templo. Tá tudo pronto, lindo. Ele junta os levitas, tudo em ordem, alinhadinho, com as trombetas. Todo o povo de Israel na frente, sacerdotes alinhados, roupinha passada, tudo perfeito. Aí chega um cara lá, correndo, atrasado. Chegou atrasado. Ah, peguei trânsito, o ônibus não passou. Qualquer coisa, chegou lá com a roupa torta. Você imagina esse cara entrando na fila dos sacerdotes? Você imagina o rei aceitando aquele cara ali? Mas nunca. Isso se ele não fosse expulso. Nunca mais você vai ministrar aqui. Aí, aquela fileira de nego que ia tocar trombeta. Tocar, a hora que desce o sinal, todo mundo toca junto. Aí todo mundo toca e vem um e toca torto. Toca errado, não ensaiou. O que você acha que aconteceria com esse cara? Gente, pensa. O rapaz lá tocou no boi. Caiu fulminado por Deus. Os 2 filhos de Arão, no meio de um cerimonial, vão fazer um negócio mais ou menos ali com fogo estranho. Caem fulminados no meio. Deus, o amor, matando filhos de sacerdotes por falta de zelo. Você imagina Salomão, depois de tantos anos, o pai dele, guardando dinheiro, entregando a vida por aquele templo. E aí chega na hora, um bendito não ensaiou. E toca errado, no meio de todo mundo. O que você acha que aconteceria? Mas para nós crescemos num ambiente em que Deus recebe. Para Deus, é para o Senhor. Por isso que as igrejas ensaiam muito. E de novo, eu estou falando do louvor porque é uma prática mais fácil de você entender. Mas eu poderia aplicar aqui a todo o resto do trabalho da igreja. Desde ir para a rua, cuidar do morador de rua, até cortar a grama, tudo. Mas o louvor vocês vão entender mais porque vocês assistem louvor. Por isso que as igrejas têm um hábito de quando vai ter evento, elas ensaiam. Correm para oferecer o melhor. Porque eu não estou oferecendo o melhor para Deus, estou oferecendo o melhor porque vem de fora. Eu estou oferecendo para os outros. Não é para Deus. Porque para o Senhor esse nível de excelência, Ele é. Porque eu sou. Se Ele é, eu devo ser o que Ele é. E sendo o que Ele é, eu vou devolver para Ele nada mais, nada menos do que aquilo que Ele me deu. Eu não tenho como dar para o Senhor nada além do que Ele me deu. Você entende isso? Em todas as áreas da tua vida, você não pode dar mais do que Ele te deu, do que Ele já te deu. Eu não tenho como dar mais da minha vida do que eu recebi. Eu não tenho como dar uma vida maior do que aquela que eu recebi. Eu não tenho como dar mais talentos do que Ele me deu. Eu não tenho como dar mais dinheiro do que Ele me deu. Por isso Davi, em 1 Crônicas 29, ele fala isso: Senhor, como o Senhor é bom, porque o Senhor me dá e da sua própria mão eu te dou. Ele está falando, nem dinheiro eu teria para te dar. Eu estou brincando de chaves. Compra limonada, paga limonada. Compra limonada, paga limonada. É do Senhor todas as coisas. Na verdade, quando você não dá excelência para Ele, você está roubando Ele. Porque já é dele. Ele não te pede nada além do que aquilo que Ele te deu. Ele te deu 24 horas. Ele te pede 24 horas. Ele não está te pedindo 25. E aí, durante a Bíblia, ao longo da história, ao longo dos textos, você vai encontrar o que é para você fazer com as 24 horas. Descansa, dorme, fica com a tua esposa, come, trabalha, sustenta a família, entrega a tua vida para mim. Eu não te peço nada além do que eu te dei. Isso é o que o Senhor te disse. Eu não peço mais de zelo do que você tem capacidade de me dar. Quando ele está acusando aquelas pessoas em Malaquias, ele está falando assim: para o prefeito você faz diferente. Ele não está falando eu quero bezerro. Ele está falando para o prefeito eu sei que você dá diferente. E para mim você vem dar esse negócio. Então ele não vira para
para o povo e fala assim, me dê o melhor. Ele fala assim, nem me dá. Eu não quero esse negócio. E sabe o que era um profeta naquela época? Um profeta era alguém que encarnava as indignações de Deus. E aí esse homem pagava com a própria vida. Você vai ler Ezequiel. Ou um homem que passou vergonha, coitado. Deus manda ele raspar metade da cara da barba, fica com meia barba. Corta metade da roupa, fica andando nu na metade aqui, ó, metade para fora. Porque Deus queria manifestar para o povo. Quando eles olharem para você, eles vão ver. Ele fala para ele, fica dormindo, mais de um ano, dormindo só de um lado do corpo. Não vira para o outro lado. Fica deitado. Põe água aqui do lado, para você nem ter que levantar para pegar água. Porque eu quero que o povo saiba o que isso significa. E Deus explica cada uma das atitudes que ele vai pedindo. E isso é um peso. Jeremias capítulo 20, se eu não me engano, Jeremias fala sobre isso. Ele fala, aquilo que te ofende recai sobre mim. E é um peso a assistir, participar da comunidade, da igreja como um todo, da igreja, e eu não estou falando da igreja Casa da Misericórdia, da igreja como um todo, e ver as pessoas entregando para o Senhor alguma coisa, achando que estão fazendo muita coisa, porque estão dando algum tempo para Ele, algum dinheiro, e o Senhor gerar indignação de ainda virar e falar assim, é melhor que você nem dê, porque isso aí é resto. E como é que eu sei que é resto? Porque não funciona. É resto porque não gera fruto. É resto porque no teu trabalho você não se atrasa. Porque no seu trabalho você é excelente. Porque você tem roupa boa para ir para o seu trabalho. Porque ninguém lá fica faltando. Porque você produz e frutifica. Mas quando é para o Senhor é um negócio. Por quê? Porque o Senhor conhece meu coração. O Senhor é um sentimento. E o sentimento aqui dentro é bom. E olha quanta coisa que eu já abandonei por causa dele. Olha só. Quando que eu sairia de casa essa hora da manhã para ir para algum lugar? Eu estou vindo por causa dele. Quando que eu pegaria esse dinheiro aqui para fazer qualquer coisa? E eu dou. Estou mandando dinheiro para a África. O Senhor olha e fala, o quê? Tudo que você tem é meu. Teu sopro é meu, teu fôlego é meu. Você acha que está me dando alguma coisa? Você acha mesmo que está dando, que nós temos capacidade de dar alguma coisa para Deus? É dele, nós só devolvemos. Quando a Bíblia fala, como o Robson falou, dar, ser-vos-á dado, ele está dizendo assim, o Senhor me entrega uma porção de semente, e Ele dá conforme a capacidade, como a parábola dos talentos, dou 1, dou 2, dou 5. Ele está falando de uma regra na terra. Ao invés de comer tudo, semeia um pouco, aquilo vai multiplicar. É uma regra natural. E por que você faz isso? Porque você confia na terra, confia na semente, e sabe que aquilo vai ser devolvido. Ele fala, isso aí só manifesta o que é no céu. Quando você me devolve o que é meu, eu posso confiar e mandar mais coisas na tua mão. Em todos os sentidos, em todas as áreas. Então nós não temos sequer o direito de tentar interpretar amor de qualquer outra forma que não seja a partir de quem é Deus, porque Ele é amor. Deus é o paradigma do que é amor. É dele que sai entendimento do que é o amor. E não se ofenda ou se ofenda. Mas você pode estar fazendo muito e não ser nada diante do Senhor. Abre 1 Coríntios capítulo 13. Eu ia ler outro texto, mas vamos ler lá primeiro. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou sino que retine. Ele está falando, ainda que eu acessasse esse lugar de falar a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, não é se eu não sentisse amor pelas pessoas, se eu não tivesse amor, se eu não tivesse Deus, a figura, a pessoa, é só barulho, é só ruído. E ainda que eu tivesse dom de profetizar e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira que transportasse montes, não tivesse amor, nada seria.
ainda que eu acesse dons ministeriais, ainda que eu pregue, que eu tenha revelações, se eu não conservar a figura de Deus e a presença de Deus, não é nada, não serve para nada. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustentar pobres, ainda que entregasse o corpo para ser queimado, sem amor, nada disso ia me aproveitar. Deus está falando no final das contas o seguinte, querido: todas as manifestações espirituais, de dons, manifestações ministeriais, fé, generosidade, entrega do próprio corpo. Ele vai falando de níveis que você alcança em Deus, que você vai olhar para um Paulo da vida. Alguém começa falando em línguas, depois ele está profetizando, está tendo revelações. Aí esse cara entra num lugar de conhecimento, fé, generosidade, entrega o próprio corpo à morte. Ele fala: você pode chegar em todos esses níveis, sem a minha presença nisso, isso não vale de nada. Porque no final das contas, o que eu quero com isso é só a manifestação do que eu sou. Eu li algo num livro essa semana, em que ele falava sobre a igreja se enganando por dons e por manifestações. Ele fala: é como eu chegar na igreja e eu vejo uma moça com um anel de noivado lindo, e eu pergunto para ela: o que é isso? Que anel lindo? E ela fala: foi o Heleno que me deu. Nossa, que lindo. Passa alguns meses, eu volto na igreja e vejo aquela mesma moça lá com o mesmo anel na mão. E eu falo: cadê o Heleno? O Heleno foi embora, mas o anel ficou. Ou seja, o casamento não vai existir, eu não tenho mais vínculo com aquela pessoa. Mas o que ele me entregou, que brilha diante dos outros, aquilo permanece. Isso é: dons são irrevogáveis. O que ele te entregou vai permanecer. Isso é: se não tiver o amor, se não tiver a pessoa dele, não vale de nada aquele anel. E aquele anel engana, aquele anel ilude. Porque aquele anel, teoricamente, simboliza a promessa de uma aliança, mas o noivo já foi embora. Ele nem está mais naquele lugar. Então o que é amor? Como eu amo, como eu devo amar? Volta agora para o Evangelho de João, capítulo 15. Capítulo 15, verso 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Jesus está dizendo assim: eu, Jesus, o Filho de Deus, só permaneço nele porque eu ando em obediência. Mesmo eu, Jesus, só estou permanecendo nele porque estou em obediência, porque senão não permaneceria nele. Sabe uma coisa que essa semana me caiu a ficha? A gente fica muito com esse negócio de lei e graça, lei e graça, lei e graça, lei. Isso só trata de dispensações, querido. A lei nunca caiu. A salvação pela lei caiu. Sem Cristo eu não sou salvo. Isso sim entrou. A justificação passou a ser por Jesus. Mas os mandamentos, quem ele é? Porque os mandamentos e a lei são Deus. Todo mandamento que saiu da boca de Deus era o Senhor. Era um compartilhamento dele. Algumas das leis eram morais, algumas eram políticas, algumas eram sociais, mas em todas elas você vai ver o caráter de Deus. Porque senão eu estou dizendo que Deus teve que subjugar a sua identidade à circunstância. Eu estou dizendo assim: Deus nunca queria fazer tal coisa, mas ele foi obrigado a fazer. Deus não foi obrigado a fazer nada. Deus deseja a morte de crianças? Não. Ah, ele foi obrigado a mandar matar criança por causa de uma situação? Também não. Ele não deseja a morte de crianças. Porém, tem coisas que estão acima disso para ele. Porque para ele, a morte dos justos é preciosa aos seus olhos, e uma criança é justificada. No nosso afeto, a morte de uma criança é para o Senhor. Vem aqui.
O Senhor não está se movendo no mesmo lugar que nós estamos. Por isso que você olha para Paulo e vê aqueles testemunhos de Paulo. Para mim não importa, eu estou pronto para ir, mas você vai morrer, vão te pegar, mas tudo bem. Jesus, seja feita a tua vontade, não a minha, eu estou indo para a cruz. Tinha sentimentos ali dentro, sim, mas tinham coisas que estavam acima do sentimento. O que estava acima do sentimento? O amor. E quando eu falo de obediência aqui, eu não estou dizendo da lei, especificamente das leis da Bíblia. Porque Jesus todos os dias subia para falar com Deus, para saber o que fazer no dia seguinte, para ser guiado no dia seguinte. Ele tinha que escolher apóstolos. Como é que ele escolhe? Ele vai orar, e depois de orar voltou e escolheu os seus discípulos. O Senhor vai me mostrar. O que era mandamento naquele caso? Escolher aqueles que eu entendi que o Espírito Santo me mandou. O que é mandamento no teu caso? Andar nas coisas que o Senhor te falou. O Senhor te disse, fica nesse lugar, se submeta a essa pessoa, ande desse jeito. É isso que eu te pedi, é aquela outra coisa que eu te pedi. Isso são mandamentos. Como é que eu permaneço no amor de Deus? Permanecendo nos seus mandamentos. Quando eu me desvio dele, eu já saí do lugar onde ele estava e já estou me guiando pelos meus sentimentos. E como amor não é uma pessoa, é o que eu sinto, o amor continua comigo. Deus então continua comigo, porque Deus é paz também, e eu estou em paz. Então Deus está comigo. Por isso que eu sei que tem palavras que eu lanço nesse lugar e são pesadas às vezes sobre você, e no outro dia, se não meia hora depois, você já encontrou um lugar de paz, mesmo sendo confrontado por ela, e mesmo não conseguindo vir me confrontar e falar, pastor, está errado. Você não consegue. Então você encontra em você um lugar de paz, porque Deus é paz. O pastor não sabe, mas eu e Deus lá, a gente está se acertando. Querido, você até pode ir por esse lugar. Um dia eu tive que ir por um lugar desse. Eu tive que ir por um caminho que era contrário ao que a liderança que estava sobre mim me apontava. E eu ia ter que confrontá-lo. Não confrontá-lo batendo de frente, mas andando por um caminho que batia de frente com ele. E isso era a minha luta, porque se eu tivesse errado, eu sabia que eu ia pagar o preço. E eu tive que assumir esse risco. E eu assumi. Então todos nós temos o direito de assumir esse risco. A consequência é nossa, de discernir o que é mandamento. É sua consequência, não é minha. A consequência é da igreja em discernir o que é mandamento. Em discernir se os homens que viveram há 100 anos, 200 anos, se eles estavam loucos. Se a igreja de Atos era maluca. Se era um bando de inconsequente e irresponsável. Da igreja de Atos a gente não fala, porque está escrito na Bíblia. Isso são os judeus. Hoje eles estão lá com os rolinhos abrindo e lendo o profeta. Fala, agora você lê ele, mas você matava ele. Enquanto ele não foi registrado como um defunto com um livro escrito, ele era digno de morte. Porque ele estava aqui para te confrontar. Quando ele se tornou uma letra fria, ela pode ser manipulada. Então agora os profetas não acusam mais o povo de Abraão, porque eles estão escritos e a palavra pode ser manipulada. Assim é esses homens que a gente fica enchendo a boca para falar. John Wesley, Jonathan Edwards, e todos eles que você poderia citar aqui. Todos os heróis da fé, tem livros sobre ele. Mas morreram pobres, expulsos das igrejas. A maioria das pregações desses homens eram feitas na rua. John Wesley pregou durante, eu não lembro quantos meses agora, 600 vezes. Sequente. Só 6 foram numa igreja, porque não aceitavam ele. Todas as outras 594 na rua. Hoje a gente tem livros sobre esse homem, movimento, sim, mas na época, essa mesma igreja, que usa ele até para fundar denominações, queria matá-lo, calar a boca dele. Por quê? Porque ele virava para as pessoas e dizia, isso não é Deus, isso é você correndo atrás da tua própria vida. Deus não precisa da tua esmola. Deus não precisa da tua oferta para a África. Deus precisa de você doendo pela África. Deus precisa de você sentindo a dor da África. Deus não precisa da tua oferta para dar um carro para o teu irmão. Deus precisa de você olhando e falando, ele tem filhos e está andando a pé. Eu posso fazer algo. É isso que Deus precisa. Porque Ele é amor. Ele precisa do amor em você. Não precisa de você oferecendo toda a sua oferta, seu dinheiro aos pobres. Ele não quer você sem dinheiro dando tudo para os pobres. Se Ele te deu, pode até querer.
Mas em essência o que ele quer é que você tenha liberalidade para entregar tudo aos pobres, porque tendo ele, você vai receber de novo para dar de novo para os pobres, e isso não para, porque se trata de identidade. O problema de tudo isso é perder Deus, querido. É talvez em alguns pontos já ter perdido a Deus. Vai lá para o Apocalipse, capítulo 2. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isso diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. Puseste às provas os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. E sofreste, tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste, o original é abandonou, o teu primeiro amor. Lembra, pois, de onde caíste, arrependa-te, pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti ouvirei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não se arrepender. Deus está falando para a igreja de Éfeso, e alguns acreditam que é a figura do primeiro tempo da igreja, a igreja de Atos. E ele começa a falar assim: eu sei que você trabalha muito, você não se cansa, você confronta os maus obreiros, os pastores que estão pregando torto. E ele fala de apóstolo porque é aqueles que estabeleciam doutrina, aqueles que estão corrompendo a doutrina, você bate de frente com eles, você os denuncia. Eu sei de tudo isso. Você é paciente, você espera, você tem tido paciência, aguardando. Mas eu tenho uma coisa contra você: você abandonou o primeiro amor. Você abandonou aquilo, você deixou aquilo de lado. E desde que eu comecei terça-feira a meditar nisso, o que é o primeiro amor? Porque, de novo, sabe o que nós aprendemos como primeiro amor? Paixão. O tempo que você chega na igreja: ah, Jesus. A gente acha que primeiro amor é aquela empolgação. Amor é Deus. Amor não é sentimento. Não tem primeiro Deus e segundo Deus. Primeiro amor não é o primeiro sentimento por Deus. Aquilo no começo é empolgação. Aquilo no começo é: vinde a mim que estáis cansados, sobrecarregados. Aquilo é o alívio promovido por encontrar com Jesus. Aquilo é descoberta de quem é Jesus. Aquilo é outra coisa. Abandonaste o primeiro amor, abandonaste a primeira manifestação de amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Essa é a primeira manifestação de amor. Quando é que Deus entregou Jesus? Antes da fundação do mundo. Esse é o primeiro amor. O primeiro amor é a entrega de Jesus como Cristo encarnado. Isso é a manifestação do primeiro amor. O que João está dizendo o que Jesus está dizendo para João é: você abandonou o Cristo encarnado. Você abandonou a manifestação de Deus na tua vida. Você abandonou aquele lugar onde eu me manifestava através de você. E você hoje vive um outro modelo, um outro comportamento que é teu. Você trabalha, você está na igreja, mas o Cristo como modelo, que é o único motivo pelo qual nós ainda estamos vivos. A primeira manifestação do amor de Deus, a entrega de Cristo, essa foi abandonada, essa é recebida lá no começo quando eu aceito Jesus, porque eu o aceito como manifestação de Deus. Ele diz: você abandonou isso, criou um próprio modelo para você. E isso acontece porque eu começo a desobedecer mandamentos, porque chega num ponto em que Jesus fala: foi gostoso essa primeira etapa, vinde a mim, você estava cansado, só que agora toma a tua cruz. Você vai começar a ser rejeitado como eu sou. Você vai começar a ter que negar os seus bens como eu nego, negar a tua família como eu nego, negar o teu conforto como eu nego. Vem andar atrás de mim.
E aqui, na hora que os mandamentos começam a se confrontar com quem eu sou, e Deus fala, agora, Jesus já não é mais um colo, que ele me pega e fica me levando para os lugares. Agora eu sigo o caminho de Jesus, ou sigo um caminho paralelo ao de Jesus. Isso é mandamento e fora de mandamento. Ele diz, você escolheu outra coisa, você está andando nos seus passos, né? Na sua lei. Você criou um outro negócio. Não, Deus sabe todas as coisas, Ele me entende, Ele sabe que é difícil para mim. Então isso é mandamento, mas eu vou andar desse outro jeito. Pronto, abandonaste o caminho, não permaneceste no amor. Abandonaste o primeiro amor. Mas está trabalhando? Está trabalhando. Está fazendo tudo isso, mas abandonaste o primeiro amor. E aí ele fala assim, volte onde caíste. E aí ele vai dar a chave. Onde que eu volto? No primeiro amor? Não. Pratica as primeiras obras. Ou seja, eu não pratico o amor. Ele não diz para mim, volte a praticar o amor. Ele diz, o que eu tenho contra você é você ter abandonado o amor. Mas ele não diz, volte para o amor. Ele diz, volte para as obras. Volte para os comportamentos, que é o que te faziam permanecer no amor. Porque é nos comportamentos e nas obras que você vai encontrar o amor. Porque o amor, na verdade, é a encarnação de Deus. A manifestação de amor em mim e em você, nada mais é do que Deus encarnado em mim e em você. E como é que eu recebo isso? Não é voltando para o amor, é voltando para as obras, é voltando para a prática. O que mantém Deus em mim, o que traz Deus para mim, é a prática. O amor não veio a mim através de obras, ele veio através de graça. Mas o que Deus está dizendo é, traga ele de volta através das obras. É por isso que Hebreus está dizendo que para aqueles que foram iluminados e ainda assim caíram novamente, não existe mais como ter outra iluminação. O que ele está dizendo é, eu já fui iluminado, Deus já falou uma vez para mim, é para você ficar aqui, não é para você ficar ali. É para você fazer desse jeito e não daquele. Não é para você andar com essa pessoa, não é para você lidar assim com dinheiro, não é para você lidar assim com o seu trabalho. Isso é uma revelação do Espírito Santo. Eu resolvo fazer diferente. Texto de Hebreus. É impossível para aqueles que foram iluminados uma vez e caíram de volta para serem renovados para arrependimento, porque não se trata mais de renovação de palavra, a palavra já foi dada. Volta onde caíste. E eu estou pedindo para o Senhor vir falar comigo. Vem falar comigo, Deus traz uma palavra, Ele fala, o que você quer que eu vá? Eu já falei. Você já conhece, volte. Por isso que o pai não vai atrás do filho pródigo. Ele fala, ele conhece o caminho. Não se trata de arrependimento. Inclusive esse menino não volta por arrependimento. Ele volta porque não tinha mais dinheiro. Ele volta porque não tinha o que comer. E não por arrependimento. É isso que Deus está falando para essa igreja. Arrepende-te. Porque eu não vou buscar você para trazer você de volta. Volte às primeiras obras. Não é vai falar com Deus, vai buscar o Senhor, vai buscar o amor. Volte a praticar o que eu estabeleci como obras para você. Porque senão, em breve, o que vai acontecer? Eu vou fechar a igreja? Não. Vou tirar o teu castiçal. Sabe o que era o castiçal? E no texto antes você vai ver, os 7 castiçais eram as igrejas. O castiçal e figura de castiçal na Bíblia é a figura do Espírito Santo, de luz. Deus está dizendo assim, existem 7 igrejas, e aí você pode interpretar como quiser isso, profeticamente. Elas são figura da igreja de Jesus. Esquece portas abertas que a gente chama de igreja. Esquece. Universal do Reino de Deus. Não é uma igreja, é uma instituição. A igreja de Jesus não está ali. E não está em várias outras portas. Jesus vira para a igreja de Éfeso e fala assim, se arrepende, volte a praticar, porque senão eu vou chegar e falar assim, opa, a minha igreja está inserida aí dentro dessa reunião de pessoas. Ela está aí, meu castiçal está aí dentro. A luz do Espírito está aí. Se você não se arrepender, eu vou voltar, pegar meu castiçal, boto ele debaixo do braço e vou embora. E vocês continuam. Sem luz. Sem a igreja dentro daquele lugar. Mas a porta continua aberta. Continua falando em nome de Jesus, continua com uma Bíblia debaixo do braço, continua ensinando coisas. Mas o que Jesus está dizendo é, a minha igreja não estará mais naquele lugar. Então a pergunta de, mas Jesus está nos lugares, porque estão no nome dele. Não, não está. E ele diz aqui. Ele está falando de uma igreja
que até hoje está combatendo doutrinas erradas. Ele está falando, eu sei o que vocês fazem. Vocês trabalham muito, vocês não se cansam, vocês são pacientes. Pensa, se tivesse só essas 3 coisas, querido. Só essas 3 coisas se tivesse. Trabalha muito, e trabalhar muito naquela época era cuidar de pobre, cuidar de viúva, cuidar de órfão, e tudo. Trabalha muito, não se cansa de trabalhar muito e é paciente pela recompensa e pela promessa. E ainda assim, se vocês não voltarem a praticar as primeiras obras do jeito que era no começo, eu vou vir e vou tirar a igreja de dentro de vocês. Eu não vou fechar as portas da igreja, eu vou tirar a figura do castiçal, eu vou tirar o espírito aí de dentro, e vocês ficam com a Bíblia. Você conhece igrejas assim? Então não se sinta temoroso por olhar para lugares e falar, a igreja de Jesus não está ali. Não está em um monte de lugares, porque Jesus falou isso para essa igreja. Imagina o que são das demais. Para nós isso é muito difícil de entender, porque a nossa confusão está entre afeto e amor, e são 2 coisas totalmente diferentes. Jesus, quando está entrando lá em Naim, nome da cidade, tem a viúva vindo, com o menino morto, o filho dela morto, filho único, Jesus ressuscita o menino. Como você imagina que aquela mulher estava? Seu filho morreu, você está indo colocar ele debaixo da terra, sepultar. Como é que você está? Chorando. Filho de uma viúva. É o menino que ia cuidar dela, que ia viver com ela, era a companhia dela. Morreu. Jesus chega ali e faz o quê? Chora? Não. Jesus não chora. Todo pastor chora em todo velório que ele vai? Não. Porque não tem afeto suficiente para isso. Você chora onde você tem afeto. Jesus chora com Lázaro. Marmanjo, não tinha a mesma história, o mesmo contexto que o filho dessa viúva. Se alguém merecia a manifestação de choro de Jesus, era o filho da viúva. Porque Jesus chora com Lázaro. Chora por ver Maria chorando, chora. Tinha afeto envolvido, eram amigos dele. Agora Jesus amava quem? Os 2. Ele não chora para os 2. Porque ele nunca nos pediu afeto. Afeto é natural. Afeto é algo que flui da minha natureza, flui de relacionamentos. João deitava no colo de Jesus, os outros não, porque existia um nível de afeto nele que não tinha nos outros. Amor é outra coisa. Deus não é afeto, Ele é amor. Ele não quer que eu sinta. É por isso que a igreja, quando você fala, às vezes o Caio vem falar comigo algumas coisas sobre recurso para a África, eu falo, Caio, infelizmente, se a gente falar para as pessoas na igreja que precisa comprar gasolina para bomba, você está lascado. Tem que falar que é comida para as crianças. Então bota a gasolina da bomba no meio do dinheiro da comida e fala, é tanto. Porque as pessoas se movem por afeto. O afeto nos move. Comida mexe com o emocional. Mas se não tiver gasolina, não irriga a plantação. Se não tiver plantação, não tem comida. Não importa, isso não gera afeto. E nós somos seres emocionais e queremos nos relacionar com Deus de forma emocional. Esse é o problema. Nós somos emocionais, devemos manifestar emoção. Deus não pede para a gente matar isso. O problema é querer se relacionar com Deus na emoção. E Deus não é uma emoção que vai e volta, sobe e desce. Ele não é. Ele é. Ele não está. A emoção está. Deus precisa da nossa emoção. Ela manifesta. Se eu estivesse aqui falando dessas coisas com vocês, ai gente, não ia ter o mesmo efeito. Porque na emoção o Senhor se move. Porém, Ele não é isso. E nós precisamos entender o que Ele é. Porque nós somos chamados a ser, não a estar e não a fazer. O fazer é só fruto do que eu sou. É só manifestação daquilo que eu sou. E essa igreja tinha se esfriado com relação a quem Deus era. Então ela já não sentia mais. Ela fazia,
Já estava no automático. Sabe quando até oferta e dízimo entra no automático? Como pagar uma conta de luz? Entrou lá. E eu estou com a minha conta paga. Estou com a minha responsabilidade paga. E Deus fala assim: suas obras continuam. Sei que você faz, sei que você é fiel, mas abandonaste o primeiro amor. Mas você não vive mais aquilo. E o risco disso é o castiçal ser retirado. É o espírito ser retirado e você nem perceber, porque você já escolheu andar pelos próprios sentimentos e emoções. Você já escolheu esquecer a palavra que Deus deu ontem, que tanto mexeu com você ontem, e hoje se acostumar, e amanhã já está um pouquinho melhor, e depois de amanhã já nem lembro mais, e eu continuo andando. Isso é uma escolha. Então como é que eu sei qual é a manifestação de amor? Quando eu estou manifestando amor e não estou manifestando emoção. Porque pode ter emoção envolvida, mas ela não é amor. Volta para João, capítulo 15. Verso 9 agora. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Então Jesus fala, como você deve amar? Como é a manifestação do amor? Aí Jesus fala, como o Pai me amou, é assim que eu amei vocês. E é assim que vocês devem amar. Então pronto, a gente já tem a fórmula. Amor, manifestação de amor, é a manifestação do que Jesus amou. E ele está dizendo, eu estou amando do jeito que o Pai amou. Como é que o Pai amou? Deus amou de tal maneira que deu o seu Filho. Como é que eu manifesto o amor? Entregando. Me entregando. Entregando meu filho. Não tem outro jeito de você manifestar amor. Não adianta. Eu vou manifestar amor entregando meu dinheiro, entregando serviço na igreja, entregando. Não, você não escolhe. A forma a ser amada é essa que Jesus deu. Você ama como o Pai amou. Porque Ele é amor. Eu não posso criar um modelo diferente de amor que não seja o dele. Ele é a definição de amor. Não existe outro amor fora dele. Não existe uma variação de amor. Ele é imutável, não tem sombra de variação. Então amor em sua essência é Ele entregando o que Ele tinha de mais precioso. Enquanto você não chega no ponto de entregar o que você tem de mais precioso, você não chegou no ponto do amor de Deus. E eu não estou falando de níveis e de escalas. Chegar a entregar filho, entregar isso. Eu estou falando de estar vivendo o mesmo amor, ainda que em lugares diferentes. Abraão estava vivendo isso. E foi em degraus. Entregou um, depois o outro, mas ele estava no caminho. Porque amor é entrega. Não existe amor sem entrega. Não é compartilhamento, não é dar um pouquinho, não é entregar um pouquinho da vida, é tudo. E é tão bom quando na segunda-feira, terça-feira, Deus usou a profeta Marília Mendonça para falar comigo. Conhece Marília Mendonça? Deus usou ela para falar comigo. Eu estava ouvindo no rádio esperando a Bel, e passando o rádio, esperando a Bel na porta do supermercado, e caiu na Rádio Cidade. E um pedacinho de uma música, eu reconheci a voz dela, os últimos 20 segundos da música, e aquela frase, aqueles textos dos últimos 20 segundos, pegou minha cabeça de um jeito, e eu gravei na cabeça as frases e fui procurar na internet, onde está isso aqui, o que é isso? Eu fui ouvir a música, meu Deus do céu, eu cheguei em casa e falei, Bel, você precisa ouvir isso aqui, coloquei na televisão, falei, assiste, ela assistiu, falou, eu falei, não percebeu, tá, eu falei, você entendeu o que eu falei? É prostituta, eu falei, é, e ela virou e dormiu, eu falei, meu Deus, não é possível, será que eu estou ficando louco? Mas aquilo me tomou. As prostitutas, essas mulheres, gente, quem cuida dessas mulheres? Quem faz alguma coisa por elas? E aquilo ficou me tomando e me consumindo.
E aí eu compartilhei com algumas pessoas, falei, gente, eu entendo que Deus quer que a gente faça alguma coisa, a gente precisa fazer alguma coisa por elas. E aí quinta-feira a gente foi pra rua e depois do trabalho lá, coloquei eles no carro, falei, vamos dar uma volta para ver onde elas ficam. E eu acho, aí o Caio, tem que ter cuidado. Eu falei, tem que ter, mas tem que fazer. E aí eu tô ficando louco, Deus. O diabo colocou um negócio daquele. E eu meditando nesse negócio de amor, falei, será que isso é emoção? Será que eu tô na sofrência da Marília Mendonça e agora eu tô querendo criar ministério? Falei, meu Deus. E aí a Adriana teve um sonho, antes de saber qualquer coisa, e me mandou, pastor, um sonho com prostituta, com uma amiga dela que no sonho era prostituta e que era cuidada. Falei, meu Deus, é o Senhor. E por que está cheio de prostituta e não tem igreja cuidando de prostituta? Se Jesus ama a prostituta, se Jesus salva a vida da prostituta diante da igreja que quer apedrejá-la. Você sabe por que a igreja quer apedrejar a prostituta? Porque a igreja é formada em afeto, e a igreja não tem afeto pela imoralidade dos outros. A igreja tem afeto pelo empresário que é viciado em pornografia. Ela tem afeto pela mulher que até ontem tinha uma dúzia de namorados no mundo, mas agora está na igreja, bonita, por isso ela tem afeto. Pelo homossexual, pela prostituta, isso não dá afeto. Sabe por que não dá afeto? Porque essa mulher aqui no meio tem o meu marido aqui do lado. Porque o travesti aqui, cheio de trejeito, e meus filhos vendo aquilo. Isso é afeto, isso não é amor. E a igreja que se move por afeto seleciona quem ela ama, então não é amor. Porque o amor não escolhe, ele é em todos os lugares. Você entende que cada vez mais vai reduzindo o lugar onde o castiçal está plantado? Você entende que a igreja está em cada vez menos lugares quando você começa a filtrar? Porque está se movendo por afeto, já esqueceu o que é amor, já perdeu, é Laodiceia. Eu quero vomitar você da minha boca, é Laodiceia, né? Irmão, eu para decorar as coisas aqui, eu vou... Vocês lêem a Bíblia para mim, vocês me ajudam. E por isso não está aí, caindo aos pedaços. E eu estou preocupado em multiplicar, em crescer, e os meus sonhos darem certo. E o Senhor é comigo, porque eu dou um pedacinho disso para Ele. Um pouquinho da minha vida eu entrego para Ele. E aí com essa palavra, eu falo, meu Deus. E aí o Caio chegou em casa ontem e falou, pastor, você está lendo um Heaven Hill e vai para amanhã, não quero nem estar lá. Eu falei, não, cara, eu não... Porque ele era um homem desses. E aí eu falei, Caio, eu liguei para o Manuel de manhã, eu li um texto, avança sua Bíblia para Atos 20. E às vezes Deus me pega em uma frase da Bíblia e eu fico naquela frase de texto que eu já li várias vezes, mas às vezes aquilo me pega. Atos 20, verso 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira. Até aqui. Mas esse em nada tenho a minha vida por preciosa ficou na minha cabeça. E eu sentado, meu Deus, como assim em nada? Paulo está dizendo que não tem nenhum fator na vida dele que é precioso, que tem valor, desde que ele consiga cumprir aquilo que o Senhor determinou para ele fazer. Nada mais tem valor. Se for para ele cumprir, ele está disposto a abrir mão de tudo. E aquilo ficou martelando na minha cabeça. E o Manuel me ligou, e eu, oi Manuel, tudo bem? Eu falei, Manuel, você conhece esse texto? Você já parou para pensar nisso, Manuel? Porque eu estou aqui agora, Manuel, eu estou em crise com essa frase, Manuel. Como é que eu me chego num lugar desse? De dizer que nada é precioso. Ele já foi quebrando tudo, ele foi destruindo tudo, e para ele, contanto que ele cumpra o que Deus pediu, está tudo certo. Se ele não conseguir mais nada, se tudo for destruído, o problema é que para nós, isso aqui é Paulo, isso aqui é a Bíblia lá. Então a carta de Paulo vale como tudo é possível ao que crê. Como que é aquela outra, todo mundo repete lá? Tudo posso naquele que me fortalece. Esse aí dá para colocar adesivo no carro. Tudo posso naquele que me fortalece. O cara tatua nas costas.
Tudo posso. Eu não leio o texto inteiro, mas leio a frase. É esse mesmo Paulo. Ele está dizendo que ele pode todas as coisas. Ele não diz que você pode. Ele não diz para a igreja, ó, vocês podem tudo. Eu posso. Sabe por que eu posso? Porque para mim, tudo não é mais precioso. Nada é precioso. Desde que eu cumpra a carreira. Então, para mim, eu posso todas as coisas porque eu tenho quem me fortaleça. Então, vocês querem tomar as cartas de Paulo? Tomem todas, por inteiro. Porque isso é manifestação do amor. Eu li ontem de uns missionários. Missionários eram uma igreja em Minneapolis, nos Estados Unidos. Isso em 1958, uma coisa assim, perto. E eles tinham muita sede de missões, de mandar gente. Então eles já tinham mandado uma meia dúzia, mas eles tinham um número de 400 na cabeça. A gente precisa mandar 400 missionários para o mundo, para lugares não evangelizados. Não tinha internet, não tinha nada. Só que esses homens tinham uma igreja de 30, 40 pessoas. E eu estou chutando muito, porque pela descrição eles não falam número, eles falam algumas famílias. E eles falam, como é que a gente vai fazer isso? A gente quer mandar 400, nós somos em 30, 40, como é que faz? Precisa treinar a gente, precisa capacitar a gente. E aí eles vendem as casas, os carros, compram uma fazenda, sei lá, um pedaço de terra que tinha um alojamento, que era um lugar antigo, como se fosse um acampamento, tinha um alojamento, vai todo mundo morar lá. E vão viver lá. E lá eles começam a treinar pessoas. Eu falei, como é que é esse povo? Eu mandei pro Caio. Eu estava lendo, aí eu grifava, eu vou grifando o livro, eu tirava foto dos pedaços e ia mandando pro Caio. Falei, olha isso, olha isso, olha isso aqui. Eu falei, sabe como é que uma pessoa consegue chegar nisso? Não é essa pessoa se comover porque o pastor está aqui, né? E aí Deus falou comigo, eu compartilhei com o Caio ontem, sabe como? Lembra quando a gente estava construindo isso aqui? Esse lugar aqui. A gente passou 10 dias trabalhando nisso aqui, igual louco. Nos últimos dias, eu chegava aqui, mas outras pessoas também, né? Eu chegava aqui às 7 da manhã, 7h30, no máximo 8. Saía daqui às 2 da manhã e voltava para dormir 4, 5 horas e voltar para cá. E aquilo não cansava o corpo, mas aquilo em nenhum momento era desanimador. Porque o alvo, o objetivo de ver esse negócio pronto era tão intenso. Era um plano tão do meu coração que para mim, eu queria era ver o negócio pronto. Deus falou, é por isso que esses homens faziam isso, sem nem fazer força, porque aquilo era um sonho deles. Aquilo não era eles fazendo para mim, aquilo não eram eles me entregando o trabalho, cumprindo um ministério. Eles passaram a desejar e amar o que eu amo. E se Jacó trabalhou 7 anos e foi como se fosse 7 dias, para ele o tempo passou assim, ó, porque o propósito com que ele fazia aquilo, o desejo, para ele não estava trabalhando para o rapaz lá, para o Labão, ele estava construindo a esposa dele com aquele trabalho. E quando é assim, a gente faz sem nem pensar. Você se joga, você se lança e vai fazendo. Quando você vê, você está abandonando sua família e sua esposa, você tem que falar, acorda aí, volta para casa, você tem filho. Nossa, é verdade, porque você está tão jogado em cima daquilo, aquilo não te cansa. E aí você vê o fruto do seu trabalho, e você pode aplicar isso no seu trabalho, na sua vida pessoal, em coisas que você faz, porque isso é uma regra de Deus, o que Deus fala. E por isso que eu às vezes me consome, que Deus olhando e falando assim, se eu tivesse 1/3 do amor e da atenção que vocês têm com essas coisas de vocês, o meu reino seria diferente, a igreja seria diferente. Se vocês estivessem dispostos a se lançar do jeito que vocês se lançam nas suas coisas. Mas por que eu não estou disposto a me lançar? Porque eu não estou vendo amor. O meu padrão de amor, a figura de amor, e amor é ágape. Ágape tem mais a ver com regras morais, com padrões estabelecidos, do que com sentimento, a palavra original. O seu padrão, o ágape que você criou, do que é certo, de quais são os limites, de quais são os padrões corretos, é diferente do de Deus.
vivo num mundo paralelo ao dele. Então não, eu concordo com o pastor fala aí tudo, mas entregar carro não. Não, carro eu até entrego, mas entregar casa aí não. Casa eu entrego, mas mandar meu filho... Espera um pouquinho, querido. O padrão de amor que nós temos é amor de tal maneira que dá o filho. E sabe o que significa dar o filho? Você prefere se dar do que dar o filho. Eu falo, não, eu quero o filho, porque eu quero aquilo que mais te custa. E nem você é o que mais te custa. Às vezes a tua empresa é o que mais te custa, tua esposa é o que mais te custa, o teu dinheiro é o que mais te custa, os teus sonhos, o que quer que seja. Ele falou, eu quero o que mais te custa, porque isso é o padrão de amor. Então você quer saber qual é o lugar a chegar? Esse é o lugar a chegar. Você está como Abraão no caminho? Amém, ó, joia para você. Estamos no caminho. O problema é se eu já não estou mais em mandamentos. É se no caminho o Senhor já me mostrou. Seu sobrinho aí está dando problema. Está dando briga. E você não despede o sobrinho embora. Ó, você saiu da terra que eu te mandei, foi para o Egito. Você não viu aí que está dando problema? Vai ter que entregar a tua esposa? Volta lá para cima. Eu já pedi para você ter o filho. Você não vai me entregar ele? E eu não entrego. Eu crio caminhos paralelos. E é o que Jesus disse: se não permanece nos mandamentos, não permanece no amor. Porque Ele é amor da mesma forma que Ele é os mandamentos. Ele é a rocha. A rocha que dá água, a rocha onde foi gravados os mandamentos. Ele é a rocha. Amor, querido, é um lugar que você entra. E que ali dentro Ele vai me despindo do que eu sou. Dos meus sonhos, dos meus desejos. Eu chego nesse lugar de Paulo. Nada mais eu tenho como precioso. Minha vida perdeu sentido. As coisas perderam sentido. Olha, antes eu olhava para esse carro. Eu olhava para esse carro branco. O Caio lembra como eu gostava desse carro em 2012, 2013. O Caio, eu lembro que foi no salão. Foi você que foi no salão do automóvel? Viu e voltou. Eu vi o carro que você quer lá. O carro. Eu olho hoje e falo, meu Deus. Eu brinco e falo, eu queria uma Kombi, Deus. Eu queria morar na igreja para não precisar ter carro. Eu queria não ter. Tem que pagar as coisas. Gasolina. Eu queria não ter. Isso só me dá dor de cabeça, Deus. O que dá para eu ter um micro-ônibus, Deus? O que dá para 7 lugares? O que eu faço, Senhor? Eu procurei o Caio 2 vezes. Já falei, Caio, bota meu carro no negócio do seu lá. Deixa eu vender meu carro. Vou comprar um carro de uns 10 mil. Bota os meninos em cima. Gente, meu avô foi pra praia com 15 num Fusca uma vez. O que é botar uma criança no colo ali atrás? Ah, mas tomar multa. Tomar uma multa sai mais barato do que o IPVA do meu carro. Essas coisas vão se desfazendo. Ah, mas eu não estou lá. Tudo bem, mas você está no caminho. O problema não é estar. O problema é que a excelência não vai ser vista na tua vida se você não estiver no caminho. Porque como eu te falei, excelência ela vem em níveis. Porque o Senhor vai retirando de nós apenas o que Ele nos deu. Ele só pode tirar de mim o que Ele me deu. Ele só pode pedir de mim o que Ele deu. A excelência não é manifesta quando Ele me deu coisas e eu não devolvo. E com isso Ele não tem como fazer com que o Espírito vivifique aquilo que Ele pôs dentro de mim. O que dá forma é mandamento, querida. O que dá vida é o Espírito. O que dá forma é mandamento. O que dá forma é Ezequiel profetiza. Ordens. Se junta em ossos, se junta aquilo, se junta aquilo. Ordem. Só que fica lá um exército morto. Agora ordena o Espírito. O Espírito vai dar vida. Sabe por que o Espírito não vem sobre as coisas que você faz e por isso não frutifica em Deus? Porque eu não andei debaixo do mandamento. Do mandamento, do amor dele. Então o Espírito não tem sobre o que soprar. O Senhor te chamou de pastor e disse que você é um pregador. Por que então que eu não consigo articular as palavras? Pode ser uma fase? Pode. Mas pode ser simplesmente porque eu não estou andando em mandamento. Então o Espírito não tem como soprar. O Espírito não sopra sobre um corpo que não foi formado pelo Pai. O Espírito só vem depois que o Pai termina a obra em Adão. Fala, está pronto. Aí o Pai sai e fala, vem. Por isso que enquanto a gente não entender, ontem eu estava com o Caio falando sobre paternidade. Eu falei, Caio,
No Velho Testamento, no Antigo Testamento, a paternidade era sanguínea. Não interessava a intenção. Eu cresci na tribo de Judá, mas eu amo profecia, eu amo sacerdócio, eu quero ser sacerdote, eu vou te obedecer, Arão, eu vou andar debaixo de você. Não, meu filho, teu sangue é Judá, teu negócio é governo, não é sacerdócio, é outra coisa. Mas não tem jeito, é sanguíneo. Pronto, hoje nós não vivemos nesse lugar. Hoje a nossa paternidade vem no Espírito. Então hoje, graças a Deus, você pode olhar para trás e dizer assim: a minha paternidade, seja ela qual for, a ausência de paternidade também é uma paternidade. O pai, o avô, o abusador, o professor, a tia, a avó, todos os governos que passaram sobre a minha vida e deram destino e tocaram na intimidade, são paternidade. E eles me formaram. Aí eu recebo o Espírito Santo, que vem completo e por inteiro, mas ele não consegue esticar, porque o corpo foi todo atrofiado, todo torto, e o Espírito não consegue fazer esse corpo abrir. Aí Deus olha e fala assim: você vai correr, mas você é manco, porque cortaram tua perna, e aí você não sabe porque que não corre. E Deus fala: não corre porque o corpo foi mal formado. Então vamos levantar paternidade sobre a tua vida. E aí você pode hoje, porque ela vem no Espírito e não no lado externo, virar para trás e falar: eu renuncio aquilo no Espírito, e eu me coloco debaixo dessa nova. E essa nova vai começar do lado de fora, não no Espírito, a esticar tua perna e falar: é assim que anda, esses dedos estão tortos, não fale desse jeito, se assente, se levante, e dar forma para que o Espírito que está dentro possa sair. E quando ele sai, começa a se ver aquilo que Deus falou que você é, e que você não conseguia enxergar. Isso é paternidade. Qual é o problema? A gente quer tratar a paternidade no Espírito. O que é tratar a paternidade no Espírito? É confundir o papel do Espírito Santo e o papel da obediência. A obediência não tem nada a ver com o Espírito. A Clara pode virar para mim em casa e falar assim: filha, amanhã você não vai pregar na igreja. Mas o Senhor me deu uma palavra, o Espírito Santo falou comigo, eu estou dizendo não vai. Pronto, não vou, pai. Pronto. Até que meu pai tenha me liberado para eu crescer, sair, casar e começar um negócio diferente, eu estou na casa do meu pai. Isso é obediência. O Espírito falou, não importa o que o Espírito falou, a forma quem dá sou eu. E se eu tentar te dar forma diferente, querida, ela vem no Espírito. O Senhor é quem nos guarda. E se a mãe de Samuel, pegando Samuel e colocando na casa mais corrupta da igreja daquela época, e o menino cresce e se torna o maior profeta da época, porque era quem cobria. Ela fala: eu só estou colocando ali. Ele cresce ouvindo o corrupto, ele cresce ouvindo o torto, mas Deus vem falar direto com ele quando ele consegue entender. Quem conduz ele a entender que era a voz de Deus é o corrupto. Por que a paternidade não nos pega às vezes e não consegue ter efeito? Porque está ouvindo aqui, você está sorrindo para mim quando eu libero uma palavra, mas o teu coração está em questionamento o tempo todo. Não, mas não é assim, eu acho que é bem desse jeito. E Deus fala: querido, ninguém é obrigado a viver debaixo dessas coisas. Mas o Espírito, ele não faz a parte da forma. A parte da forma é feita com as mãos. Deus deu ordens para todas as coisas. Para fazer o homem, ele põe a mão. O Novo Testamento, por que Jesus tem que vir? Porque precisava botar a mão nos homens. Precisava virar para aquele cara que fazia milagre e curava pessoas e falar assim: por que você não dá de comer para eles? Por que você tem dinheiro e não dá de comer para eles? Não, manda eles porque a gente não tem dinheiro para todo mundo. Por que você não fica sem comer junto com eles então? Você não é o cara que estava curando ontem? O Espírito não fala isso. O Espírito faz a cura. Quem faz isso é a forma. Sabe quando é que a coisa se torna completa? Quando a forma está de acordo com o Pai. Porque aí carne e Espírito é um negócio tão grudado. E é isso que a Bíblia fala. Os nascidos do Espírito, aqueles que nasceram de novo, eles são como o vento. Nem eles sabem para onde estão indo, porque a carne é tão guiada. A carne já abriu mão tanto do que ela é, que ela está o tempo todo: o que o Espírito quer? Por que está acontecendo isso? O que isso significa no Espírito? Quebrou o carro dele. Para mim tudo é espiritual. Quebrou o carro. Por quê? Por que está acontecendo isso?
Esse negócio do Lula, isso aí é espiritual, isso aí é todo. E eu estou o tempo todo sondando, por quê? A pessoa está cansada, não vai vir trabalhar hoje. Não tem coisa disso, não. Porque eu sou uma roupa, eu sou só uma fantasia, isso aqui, de um espírito que está aqui dentro. Qual é o nosso modelo de amor, querido? Se nós não estamos dispostos a morrer por Jesus, você não está pronto a viver por Ele. Porque o amor por Ele vai exigir a tua morte como testemunha do amor, se necessário for. Se você não está pronto para morrer, se você não está disposto, não é pronto, é disposto. Disposto significa que eu estou nesse caminho e eu vou chegar nesse lugar. E se amanhã ele pedir a vida, eu rejeitar e não conseguir, igual o Rock, você lembra que ele apanhava, caía, levantava, é uma piada aquele negócio, mas é mais ou menos assim. Hoje eu não consegui, mas amanhã eu estou lá de novo, confessando que eu errei, e hoje vai dar certo. Se eu não estiver disposto a morrer, eu não estou pronto para viver por Ele. Porque o amor dele é manifesto através de entrega total. Uma entrega a ponto de chegar e a gente não perceber mais que o que é dolorido para os outros não é para você, é prazeroso. Manuel, no segundo dia que estava aqui, ele sentou ali fora e falou assim: apóstolo, agora eu sei que vocês me amam. Porque sair daqui, para ele falou desse jeito, para ir viver naquela desgraça lá com a gente e ficar dando risada, tem que amar muito. Mas a gente vai e não sente como desgraça, e sente saudade daquele cheiro. Eu ficava perto do Manuel aqui, eu falo, meu Deus, essas coisas ele não dá nem para falar, que os outros acham que eu estou doente. Eu sentia saudade do cheiro da chapa, porque dentro da chapa, com 20 deles espremendo-se ali, que nunca ouviram falar na palavra desodorante na vida, em 40 graus, tem um cheiro que é só deles, é o cheiro daquele lugar. Eu senti o cheiro do Manuel quando ele chegou. Eu falei, meu Deus, eu senti saudade desse cheiro, de estar espremido naquela chapa. Mas é um negócio louco, eu não consigo te explicar isso. E eu não estou falando isso, querido, para vangloriar nem nada. Eu estou querendo te contar de um lugar que você perde a razão de como explicar um negócio desse. Como que você explica na racionalidade? Não pode, porque se eu voltar para a razão, eu começo a afundar. Na razão, hoje eu não tenho profissão, eu não tenho uma empresa estável, eu não tenho sustento garantido para minha família semana que vem. Se eu voltar para a razão amanhã, eu afundo. E quem me conduziu para esse lugar foi Deus. E o que Ele está dizendo com isso é: esse é o lugar que eu quero todos vocês. De que nada é mais precioso do que cumprir a carreira. Qual é a tua carreira? O que é mais precioso para você? O que para você é mais precioso do que o que é precioso para Deus? Em questões físicas, em questões espirituais, o que é mais precioso? O que está acima? E queridos, eu não tenho como compartilhar com vocês um padrão diferente do meu. Eu não tenho como, é impossível, eu seria hipócrita. E no meu padrão, a Bel sabe que no meu padrão, se eu hoje morasse numa casa, eu viria morar na igreja e venderia a casa e mandaria esse dinheiro para a África. A Bel sabe que eu faria isso. E não estou falando para você fazer. Pelo lugar que eu falo, Deus, minha vida está toda arrebentada aos olhos dos homens. Eu olho para as pessoas que eu convivia 10 anos atrás, esses homens construíram vida, carreira, cresceram naquilo que a gente cresceu junto. O que sobrou para mim? Sobrou para mim o bagaço da laranja. Lembra do pagode? Eu falei, Deus, me sobrou Deus. Então minha oração todo dia para o Senhor é: eu só tenho o Senhor. Eu não tenho de botar meu pé hoje, Deus, eu só tenho o Senhor. Me ajuda a não errar. Me ajuda a não ser como a igreja de Éfeso, porque de nada vai me adiantar trabalhar, não cansar, ser paciente, se eu perder a referência de amor. Se eu não estiver queimando aqui dentro, não adianta ficar fazendo saquinho de bolacha. Se eu for na rua e não amar aquelas pessoas. Nós somos tão corrompidos
que nós estamos na igreja, estamos orando para que o Senhor transforme marido, filho, esposa, e você vai olhar para isso, na maioria das vezes tem a ver com teu benefício, com relacionamentos melhores, com filhos que não vão se perder. Querido, eles vão para o inferno. Jesus vai voltar, a tua família vai para o inferno, e nós perdemos a consciência disso. Nós perdemos o amor. Perdeu Jesus. Mas isso nem passa pela nossa cabeça. O que está na cabeça é: vai parar de beber, vai parar de fumar, vai parar de bater na outra, vou ter uma família melhor. E não foi para isso que Jesus veio. Em essência, foi para remir, foi para salvar. Isso é o segundo passo. Mas esse primeiro já foi perdido. Eu estava pensando na rua esses dias, a gente, até na rua, vai para lá, você tem que voltar para casa. Não, querido, você vai para o inferno. Você tem que aceitar Jesus, porque o Senhor vai voltar e você vai para o inferno se você não aceitá-lo. Não tem a ver só com a tua bebida, com os teus filhos. Tem a ver com salvação. Mas a referência da igreja se tornou a referência do mundo. Por isso que nós não incomodamos mais o mundo. Por isso que antigamente, quando eu era criança, crente era chato, crente era ET. Hoje, crente é legal, gente é gente boa. Porque nós estamos pregando o evangelho do mundo e não o evangelho do reino. O evangelho de prosperidade, o evangelho de que as coisas vão dar certo. Certo para quem? Para você ou para quem está morrendo de fome? Meu casamento vai dar certo, desde que não esteja uma prostituta sentada do lado do meu marido. Meus filhos vão crescer bem, desde que não tenha um travesti dentro da igreja, passando a mão na cabeça das minhas crianças, falando: ai, como ela é bonitinho. É isso, aí o evangelho vai dar certo. Porque redenção é para mim. Redenção é para os meus sonhos, para as minhas vontades. Enquanto eu devia estar metendo o pé na porta, metendo o pé em tudo, e falando: eu vou fazer. Se nós tivermos, se a gente fosse pelo menos interesseiro. O problema às vezes é falta de fé. Porque se a gente cresce mesmo que Jesus vai voltar e eu vou receber um galardão no céu, por interesse eu ia semear muito. Eu ia começar a comprar terra no céu, mas sem corretor no meio, sem o que os pastores faziam antigamente, direto com ele: Senhor, eu vou comprar uma terra no céu aqui, ó. Eu vou botar aqui, porque eu sei que isso vai render no céu para mim. Eu vou abrir mão de ter para dar para o outro, porque eu sei que isso vai acumular galardão para mim. Mas na verdade nós vivemos o hoje como se a vida fosse aqui. E os meus afetos por Deus me fazem me mover em algumas áreas. Eu li uma frase que eu mandei para o Caio até. Não, eu compartilhei com ele só. Mas que eu falei: eu estou até mais tranquilo depois de ler essa frase. Eu estou lendo a biografia do Heaven Hill. E um homem fala sobre ele assim, que ele dizia que ele se sentia totalmente capaz em pastorear uma igreja. Ele fala: eu não sei como seria pastorear uma igreja em que todo domingo eu prego uma mensagem que as pessoas saem dali destruídas, abatidas e se sentindo incapazes de viver. Ele falou: eu ia matar essas pessoas. Eu falei: ufa, não sou só eu. Mas o amor é isso. E se tem alguma coisa em que eu estou errado, me ajuda. Se tem alguma interpretação bíblica, me ajuda a enxergar diferente. Porque eu também preciso ser salvo, eu também preciso alinhar. Eu não posso arriscar minha família num caminho torto e num caminho errado. Mas se não, querido, você está perdendo seu tempo. Não vale viver mais ou menos a vida com Cristo, porque ele não recebe o mais ou menos. Ele não está recebendo. É como Malaquias 4, lê depois Malaquias. Ele simplesmente não está recebendo. Malaquias 4 não, Malaquias capítulo 1, 2. Porque o que ele recebe é a mim. Como nós falamos, Êxodo 20. Eu sou o altar. As ofertas que são queimadas em cima de mim.
Eu sou o lugar onde a oferta é oferecida. E se o altar está comprometido, como era o altar dos profetas de Baal, ele não vem. Queima, eu perco o bezerro, sobe a fumaça, mas ele não responde. Mas diante do povo, eu estou oferecendo. Diante da igreja, eu estou oferecendo. Todo mundo está em paz e está feliz que está acontecendo a oferta. Só que ele não recebeu, ele não manifesta. E o que ele está recebendo, na verdade, é o altar. Ainda que eu não tenha nada para colocar nesse altar hoje, não tem dinheiro, ele recebe, porque ele me recebe. Amém, queridos? Vamos orar, queridos. Eu não vou fazer apelo para você, porque eu não quero te mover num afeto, na tua emoção. Eu não quero que você também se pese por não estar num nível, mas se condene se estiver fora do caminho. Se estiver andando fora de mandamentos, se estiver andando nos seus próprios caminhos, se estiver andando em desobediência, sabendo que está fazendo coisas que o Senhor já te revelou, que te pese muito. Porque é melhor te confrontar e te pesar aqui, querido, do que lá na frente você ser confrontado, ter vosso pecado vos há de achar, do que lá na frente você descobrir que tudo foi jogado fora, que foi tempo perdido. Tem um filme, se você já leu, a lista de Schindler, aquele homem queria salvar os judeus, ele era um empresário, tinha uma fábrica, e quando os judeus eram recrutados para trabalhar nas fábricas que produziam para a Alemanha, eles eram livres dos campos de concentração, livres da morte. Esse homem começou a fingir que estava ajudando Hitler para salvar judeus. Então ele começou a gastar tudo que ele tinha para comprar judeus, para trabalhar para ele. Mas na verdade ele queria salvar a vida daqueles homens. E ele salva tudo que ele pode, e no fim da vida aquele homem começa a chorar. No fim da vida não, ali no final da guerra, quando muitos são mortos, ele começa a chorar, e ele olha para o relógio e fala: com esse relógio eu poderia ter salvo tantos judeus, com essa caneta eu poderia ter salvo mais tantos. E ele começa a olhar tudo que estava ao redor dele, no escritório dele, que tinha valor, dinheiro, e fala: tinha mais coisas aqui que poderiam ter salvo a vida de pessoas. Isso é amor. Isso é a manifestação de alguém que olha e vê tudo que está na tua mão como uma ferramenta para um propósito. O propósito desse homem era salvar os judeus da morte. Esse homem, ao que se sabe, que eu saiba, não era um cristão. Querido, você acha que você não vai encontrar esse homem no céu? Esse homem vendendo tudo que tinha para salvar o povo de Deus da morte. É que nós aprendemos que amor é estar na igreja domingo de manhã, dar oferta e dízimo, participar de alguma coisa. E Deus está se lixando para isso. Culto para Ele é me oferecer como sacrifício diante dEle, diante do mundo. Isso é culto. Culto para Ele é ir lá na prostituta e falar para ela assim: olha, abusaram de você, mas tem um homem chamado Jesus que não quer abusar de você. Ele te ama. Ele não quer nada de você. E cadê ele? Está aqui, ó. Estou aqui. Onde é que esse Deus estava quando eu fui abusado? Me desculpa, porque quem tinha que estar lá era eu. Quem tinha que estar lá quando você foi abusado era a igreja. Nos perdoe por isso, porque Jesus estava. Ele viu acontecendo e ele chorou junto com você. A igreja que não estava. Quando as crianças órfãs estão se perdendo, a igreja é que não está. A igreja que ama encher a boca para falar que tem um pai, mas não mexe um dedo para adotar a criança. É a igreja, não é Deus. Manuel ontem foi falar comigo: vocês não sabem como a ajuda da comida lá ajudou gente aqui. Eu falei: eu sei, que bom, Manuel, tudo, mas eu sei que poderia ajudar muito mais. Eu sei que hoje a gente tem 30 crianças naquela escola, a gente tem condições de ter 100. Eu sei disso. O dia que a vida daquela criança for mais importante que a minha TV a cabo, a gente vai ter 100.
o dia que eu não amar mais a minha pizza do que o prato de comida, a gente vai ter 200. A gente precisa parar de ser hipócrita. Eu ontem falei pro Caio, Caio, eu tô sentindo vergonha. Esses homens oravam 4, 5 horas por dia, eu tô sentindo vergonha. Para de ser hipócrita, de que está fazendo muito para Deus. Não está não. Para de ser hipócrita, de que Deus é meu, o amor de Deus. Não é nada, que amor de Deus. Eu faço as coisas na emoção, eu faço porque me pediram, eu faço porque eu fui instigado por isso. Nas minhas coisas, eu sou intencional. Nas minhas coisas, eu estou procurando oportunidades o tempo todo para fazer crescer, para fazer dar certo. Nas coisas do Senhor, quando o pastor fala lá, eu pego um pouquinho e mando. Mas você sabe que precisa construir uma igreja lá, não sabe? Não é só uma igreja, vai ser um hospital, sabe? Então você sabe. Ninguém precisa te instigar a nada. Você sabe. Mas é isso, querido. A gente está esperando Jesus vir de novo aqui, pegar na nossa mão, tirar as pedras da mão do povo contra a prostituta, curar as pessoas, multiplicar pão. Ele já multiplicou pão. Aqui, ele multiplicou pão. Começou com 2, 3 pessoas, hoje são 30. Se isso não é multiplicação de pão, o que é? Isso é multiplicação de pão. Fala, o que mais vocês querem? Tá aí. Pegou o rapaz que acordava 10 horas da manhã e pegava o leite da mãe, agora o rapaz está virando gerente. Se isso não é multiplicação de pão, o que vocês estão esperando com a multiplicação de pão? Isso é multiplicação de pão. O verbo já veio, ele só precisa encarnar em todos nós. Vamos orar, queridos. Fala com o Senhor. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua graça, Jesus, pelo teu amor, Senhor, pela forma maravilhosa como o Senhor fala conosco, como o Senhor nos ama, como o Senhor nos visita, Senhor, como o Senhor cuida da gente, Pai. Obrigado pela igreja que o Senhor plantou nesse lugar. Obrigado pelo teu castiçal nesse lugar, Pai. Nos ajuda a conservá-lo aceso. Nos ajuda a manter o azeite, Senhor, diariamente, Senhor. Nos ajuda diariamente a acender isso, Senhor. A repor, Senhor amado, o azeite. A diariamente levantar as nossas orações ao Senhor, Pai. A diariamente sofrer as tuas dores, Pai. A acordar de manhã, Senhor, e antes de levar as nossas orações e pedidos diante do Senhor, perguntar quais são as suas orações, Jesus. Quais são as suas dores hoje, Jesus. O que está doendo no Senhor, Jesus. Que o Senhor continue trazendo as suas dores a essa igreja, Senhor. Como o Senhor nos trouxe no começo da semana com relação a prostitutas. Que o Senhor continue trazendo as suas dores. Que a gente seja digno, Senhor, de ouvir do Senhor as suas dores. Como Pedro, Tiago e João, nós sejamos íntimos para ser chamados pelo Senhor num lugar em que a gente vai te ver sofrer, em que a gente vai te ver compartilhar as suas dores conosco, Pai. E que a gente possa dar resposta a isso, Jesus. Que a gente possa aliviar o coração do Pai, aliviando a dor das pessoas que o Senhor ama. Em nome de Jesus, nos dá estratégias, Pai, para fazer isso. Nos dá sabedoria para isso, Pai. Nos dá condições, Senhor, de fazer essas coisas, Pai. Nos dá um coração como o seu, Jesus. Nos dá um coração como o de Davi, Senhor. Disposto a viver pelo Senhor, a morrer pelo Senhor, Pai. Zeloso com a tua palavra, que não tolera, Senhor, o pecado ao nosso redor, que não tolera, Senhor, a presença do diabo, ambiente de profanação, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua graça, pelo privilégio que nós temos, Senhor, da tua presença, Senhor, do teu castiçal nesse ambiente. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém, queridos. Deus abençoe. Vai na paz.